noite a todos. Vamos, neste momento, falar com o nosso Deus em reverência. Oremos. Santíssimo Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela vida, pela saúde, por mais uma semana, Pai, que o Senhor nos concedeu. Obrigado também por estar ao nosso lado em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas também, Senhor Deus, em meio às bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a proteção que vem do altos céus, e queremos entregar, Senhor Deus, a nossa humilde adoração, este momento de louvor e de agradecimento, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abençoe o orador desta noite, o irmão Mark, que ele possa falar do teu trono de graça, que ele possa trazer inspirado pelo teu Santo Espírito, uma mensagem de alento, de paz, de esperança, mas acima de tudo, Senhor, que seja para o nosso preparo espiritual, para que nós estejamos prontos para a breve volta de Jesus. Nós queremos entregar os nossos familiares, onde quer que eles estejam, a todos que estão precisando, Senhor Deus, ser alcançados pela tua palavra, pela tua misericórdia, e que o Senhor nunca, Pai, jamais nos abandone. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Um feliz sábado a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um culto de pôr do sol do Grupo Grande Conflito. E nós estamos aqui fazendo uma pequena série sobre o fim de Babilônia. A Fabiana falou, né, desses momentos que dá esperança e tudo mais. E se tem algo na Bíblia que é sério e importante, é saber que esse poderio que irá nos perseguir já está tramando por trás dos bastidores o que fazer contra nós. Esse poderio vai acabar. O mal vai acabar. Satanás não vai mais existir. Os anjos maus sumirão. O pecado não mais habitará. Porque todos aqueles que quiserem clamar pelo sangue de Jesus terão oportunidade de salvação e viverão para sempre longe de todas essas coisas. Mas, meus queridos, nós estamos atravessando o período de tribulação. E esse ano promete, porque já em poucos meses muita coisa já aconteceu. E muitas pessoas falando agora das guerras e das outras coisas que virão, e das consequências no mercado financeiro e nas consequências contra as retaliações, contra os ataques. Meus queridos, hoje é sábado. É bom lembrar que o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Ele que está cuidando da nossa segurança. Nós temos muitos amigos conhecidos de vocês, de outras igrejas, em Israel, passando dificuldade. As pessoas, quem sabe, em Teherã, passando dificuldade, algumas pessoas viajando. Tem vários brasileiros que botaram comunicação, né, de bombas explodindo, enfim. Meus queridos, apesar dos pesares, das dificuldades, das coisas difíceis, nós, graças a Deus, temos a bênção e o privilégio de fazer um pôr do sol de sábado feliz com os nossos queridos, ainda que passando em dificuldades. Então, vamos retomar onde nós paramos semana passada. E o estudo de hoje é o estudo número 10 já. E, meus queridos, semana passada nós falamos, né, sobre um texto, né, interessante, que falava sobre o poderio, cujo capítulo 18 estava falando contra. E nós lemos lá no versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Meus queridos, Deus não contenderá com o mal para sempre. Isso é uma promessa divina, né? Nós temos aí um período em que nós sabemos que Deus não vai, cálice da sua ira vai encher, vai transbordar, meus queridos. Então, foi esse passo que nós paramos semana passada, e hoje, o capítulo 10, nós vamos começar agora com o versículo 6. Só para dar mais uma relembrada. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Meus queridos, muito interessante
essa expressão, essa forma de dizer, porque Deus tem contado cada lágrima que você derramou, cada dificuldade que você tem passado, cada impiedade que tem sido impetrado contra você nos momentos difíceis da sua vida. Deus está de olho em tudo. E com relação a essa grande prostituta, a grande Babilônia, ele vai dar em dobro a cada uma das coisas que ela fez. E, meus queridos, uma coisa interessante que vem nesse capítulo, que eu gostaria de mencionar, que eu não mencionei na semana passada, no versículo 1, é que diz assim: e depois dessas coisas. Né? E esse capítulo, né, fala umas 2, 3 vezes sobre esse assunto, e eu queria relembrar vocês, para quem estudou no nosso grupo de profecia, no Grande Conflito, que o depois destas é depois mesmo. É a palavra meta. Você está vendo a palavra meta no Facebook agora, não é? E ela significa exatamente isso, né? Após, depois. Meus queridos, é muito interessante isso daqui, porque muitas pessoas tentam colocar o contexto do capítulo 18, voltando às 3 mensagens angélicas do passado que foi pregada no período do movimento milerita, mas isso não é verdade. A Bíblia, meus queridos, fala depois dessas 129 vezes. 16 delas estão em Daniel, e todas elas, no livro de Daniel, depois é depois mesmo. Então, meus queridos, quando nós vamos para o livro do Apocalipse, já mostra a palavra depois 7 vezes. E aqui está em Apocalipse 18, 1, o nosso versículo. E diz aqui no versículo 7: quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Meus queridos, é interessante esse aspecto. Por quê? Porque a Bíblia fala, e o Espírito de Profecia fala, de que esse poderio, ela se assenta como rainha em todos os sentidos. Ela se assenta como rainha, como a igreja mãe de todas as igrejas do mundo. A própria igreja admite nos seus anais, e eu tenho aqui, de que ela é a igreja mãe e as outras são filhas desgarradas. Então você hoje é uma filha desgarrada da Babilônia. Na história da Bíblia, nós temos a história do filho pródigo, que retornou, né, ao lar. Mas, meus queridos, graças a Deus que os filhos da Babilônia não retornam à Babilônia. E é por isso que nós temos essa mensagem do capítulo 18, para que as pessoas saiam de lá e não retornem. Porque quem retornar e permanecer em Babilônia não tem como se salvar, meus queridos. O nosso pôr do sol hoje é lembrando naquelas pessoas que estão passando dificuldades e que precisam sair do domínio da Babilônia, da escuridão. Não tem explicação, não tem esperança, só tem coisas cinzentas. Eu estava conversando hoje com a Marcinha sobre esse assunto, quando muitas pessoas perguntam, né? Será que a guerra que Israel está lutando, travando com o Irã, é uma guerra justa na qual nós, adventistas, deveremos apoiar? Meus queridos, eu gostaria de dizer para vocês, aproveitar essa oportunidade que nós estamos falando de Babilônia, que a nossa fidelidade, a nossa aliança é com Jesus. O povo de Israel tem um lugar especial no coração de Deus, claro, mas eles não se salvam como nação negando a Jesus. As pessoas se salvam aceitando a Jesus. E esse é a maior guerra que Israel tem. Não é com ter, não é com o Irã, não é com os terroristas, não é com os Houthis, não é com árabes. Não. A maior luta que eles têm hoje, e sempre foi, há mais de 2000 anos, é não ter aceitado o verdadeiro Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E, meus queridos, é muito fácil desviar, não é, as atenções. Quando a gente foca na Bíblia, ela não dá, desde o período de Estevão, nenhuma nota relativa a outra coisa a não ser o povo de Deus no tempo do fim, que é a Laodiceia.
Mas, meus queridos, Babilônia está querendo engabelar tanto os adventistas, quanto os protestantes, quanto os católicos, quanto os judeus. Essa mensagem do capítulo 18 é a mensagem que está aumentando a luz na voz do quarto anjo para ajudar todos aqueles que não conhecem Jesus a sair de lá de Babilônia, da escuridão, da mentira, da tradição e entrar para a religião de Jesus, que é a religião que está escrito. Por quê? Porque nada do que está escrito, o muçulmano aceita, o ateu aceita, o judeu aceita, enfim, nada. Nossa Bíblia é picotada por partes. Uma parte acredita, outra parte não acredita, uma parte eu gosto, outra parte eu não gosto. Então, meus queridos, o que nós precisamos lembrar? Que essa batalha, que essa luz, que essa pregação do capítulo 18 não é um problema só adventista. É um problema do mundo todo. Por quê? Porque todos estarão passando pela mesma necessidade. Agora vamos voltar aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei pranto. Meus queridos, esse trecho é um trecho muito atrevido da Babilônia. Ela se julga a chefe, a cabeça de todas. E agora, uma vez que a Babilônia restaurou o seu poderio religioso, ela recuperou, adquiriu um poderio que ela nunca teve, que era um poderio estatal, poderio estadista. Agora ela, no grande esquema das nações, o Vaticano está no topo. As pessoas pensam G7, o Brasil, os Estados Unidos esteve aí no G7, G8, G20, essas coisas todas, falam de nações. E o Vaticano nunca é convidado, mas, meus queridos, é o topo da linha. Olha só o que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Está aqui no Grande Conflito, capítulo 1, no primeiro capítulo, Predito Destino do Mundo, falando desse poderio. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho: estou assentada como rainha e não verei o pranto. Meus queridos, capítulo 18 fala exatamente o oposto. Fala que todos os reis da terra chorarão e prantearão a destruição que está vindo dela aqui no capítulo 18. Sendo ela tão formosa, então, e julgando-se tão segura do favor do céu como quando séculos antes o trovador real cantara, formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, a cidade do grande rei. Meus queridos, é uma quase que uma chacota, porque esse poderio se acha. Poderio contra Deus, com as heresias da palavra de Deus, se acha. E continua assim: bem à vista estavam os magnificentes edifícios do templo. Meus queridos, nada do catolicismo é pobrezinho. O que você vê de pobrezinho, esse é para o povão. Você vai na Europa, os prédios são extremamente suntuosos, luxuosíssimos, mármores, pedras e ouro e prata e tudo, que você nem pode conceber. E é dessa forma que a Igreja de Jesus se tornou uma farsa. Porque enquanto o mundo pobre sofrendo, comendo, a igreja, a cabeça desse poderio, vive em luxúria interminável, descrita tanto em Daniel 11 como no Apocalipse. E mais assim, os raios do sol poente iluminavam a brancura da neve de suas paredes de mármore e punham reflexos no portal de ouro, na torre e no pináculo. Eu vou pular aqui um versículo dizendo assim: entretanto, pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Meus queridos, vai ser uma tristeza, porque aqueles que acreditam e veem com a maior igreja do mundo, a igreja que se diz de Jesus Cristo, a igreja mais antiga, a igreja que diz que vem dos primórdios, dos discipulados, inclusive de Pedro. Meus queridos, no versículo seguinte diz assim: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Você sabe que naquela cena maravilhosa que o Espírito Profecia já descreveu para nós, que vocês acompanharam, quando a cidade está vindo, no final dos 1000 anos, eis que volta para a terra. Meus queridos, eu já passei momentos, e eu imagino que você também, pensando o que é
você fazer parte daquele cortejo celestial, voltando para a Terra, depois de 1000 anos. E a Terra completamente destruída, vazia, abandonada. E eis que então, quando está chegando ali perto da Terra, Deus ressuscita todo mundo, desde Caim até o último pecador aqui na Terra. Que diferença vai ser, meu querido? Porque eu e você já estaremos e teremos crescido à estatura de Adão. E as mulheres à estatura de Eva. 1000 anos da leucemia, da saúde, de tudo aquilo que é perfeito, lindo e maravilhoso. E o Espírito Profecia diz no grande conflito que eis que todos eles saem da tumba da mesma forma que lá desceram, com doenças, coisas. Que contraste! Meus queridos, vale a pena estar do lado de Jesus. Vale a pena ser adventista do sétimo dia. Vale a pena estudar a Bíblia. Vale a pena estudar a profecia para essas promessas que estão diante de nós, meus queridos, pouco tempo. Né? Vocês conhecem o hino, né? Os passos de um Deus que está voltando. E, meus queridos, Jesus está voltando. Só que não é um bom dia para a Babilônia. Ela vai ser destruída. As 3 últimas pragas caem no trono da Babilônia. E quando Nova Jerusalém voltar, ela vai estar lá. Junto com os generais, quem sabe alguns que lutaram nessa guerra com o Irã e Israel, generais ímpios, ruins, que queriam matar as pessoas e acabar com tudo, eles todos se reúnem com Satanás para fazer um plano para tomar a grande cidade. E eis que então Jesus faz um panorama, uma cena de toda a história da redenção e do grande conflito. E lá, meus queridos, é hora de olhar para trás e ver tudo o que aconteceu. E ali, meus queridos, essa Babilônia vai ser desmascarada uma vez por todas. Assim, meus queridos, não vai ser fácil. Eu imagino que as coisas estão aqui nos Estados Unidos, está todo mundo com medo. Se ataca ali, vai atacar aqui. Virgínia é a costa oeste do sistema de defesa dos Estados Unidos. Está todo mundo preocupado. Mas, meus queridos, apesar dos pesares, nós temos que estar de olho nas nossas promessas. Ela não tem saída, ela não tem alternativa e ela não tem solução. E outro trecho diz assim: e os reis da terra que se prostituíram com ela, que acreditaram no que ela disse, que fizeram as suas concordatas, as suas transações, e acreditaram nas suas mentiras, nas suas impiedades, com ela viveram em delícias. Eles a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Meus queridos, quando aquele dia vier, não adianta chorar. Porque o choro por Sião, a falsa Sião, aquela que estava sentada no trono, é um choro por aquilo que não vale a pena, aquilo que não presta, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é honesto, santo, justo e bom. Por quê? Porque eles também estão na mesma fogueira. Esse poderio vai dar trabalho para nós muito em breve. E vai ficar muito complicado. E é por isso que esse grupo, o Grande Conflito, precisa estar firme, alimentado, solidificado, para permanecer em pé quando as dificuldades começarem a virar realidades. Quando começou a pandemia, você não sabia que um dia você não podia entrar numa loja, não podia entrar no avião, não podia entrar no hotel, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E a coisa começou a apertar. Muitos perderam empregos, perderam trabalho, perderam isso, perderam aquilo, porque a ordem não era obedecida. Muito em breve está chegando a mesma coisa, meus queridos. Vai ser difícil. Mas nós já sabemos quem é o vencedor. Você e eu que aqui estamos, que amamos o nosso Jesus. E não perca na próxima meditação a Queda da Babilônia, parte 11. Um forte abraço a todos vocês e um feliz sábado. Quando sonho
pensamento, eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer, me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém, meus queridos, amém. Eu gostaria de deixar um último trecho com vocês, que é muito importante que vocês se lembrem. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, está lá no Grande Conflito. Diz assim: os ímpios estão cheios de pesar, não por causa da sua pecaminosa negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Eles estão tristes porque Deus venceu. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem de sua impiedade. Se pudessem, não deixaria de experimentar todo e qualquer meio para vencer do lado do mal. Olha esse trecho, meus queridos. O mundo vê aqueles dos quais zombaram e escarneceram, que desejaram exterminar, passarem ilesos através das pestilências, tempestades e terremotos. Meus queridos, você já percebeu que você vai passar ileso por essas coisas? Elas podem ser difíceis, elas podem ser duras, mas, meus queridos, com Jesus, você vai passar ileso por todas elas. E para terminar, diz assim: aquele que é para os transgressores de sua lei um fogo devorador,
é para o seu povo um seguro pavilhão. E, meus queridos, esse é nosso legado. Um legado de salvação para todos, um legado de um futuro brilhante para todos, um legado de eternidade, saúde e imortalidade para todos, tanto para ateus, quanto para judeus, quanto para o árabe, a todos que estiverem dispostos a aceitarem a luz. E o capítulo 18 do Apocalipse traz essa luz, e essa luz é você. Essa luz somos nós. Essa luz são todos aqueles que estão do lado de Jesus. E neste sábado, a gente só pode dizer feliz sábado a todos vocês e aqueles que quiserem se unir, sejam bem-vindos. Meus queridos, vamos orar para terminar nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, sonhamos a cada momento com aquele dia glorioso, dia em que veremos a sua nuvem na metade da mão de um homem lá no céu, e nós com os olhos fitos por aquela pequena nuvem. Imaginamos que as pessoas vão olhar para nós e falar assim, mas o que vocês estão olhando? Estão olhando a nuvenzinha, mas, Senhor, nós sabemos que aquele é o sinal da tua vinda, sinal da tua volta. É o cortejo de anjos que vem aumentando e crescendo. E, meu Senhor, nós sonhamos e já vemos essa imagem em nosso ser, em nossa mente, quando recostamos a nossa cabeça para dormir, sonhando com a sua volta. Assim, Senhor, dá-nos a alegria e o privilégio da salvação, a alegria e privilégio de viver contigo para toda a eternidade. Salva os nossos queridos, as nossas famílias, os nossos amigos e todos aqueles por quem temos orado. E dá-nos, Senhor, um feliz sábado ao teu lado, em sonho, mas também em esperança, porque sabemos que o Senhor vai vir e a tua promessa nunca falha. Pois é em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.